A gente começa a nossa conversa falando a respeito de Israel. Como a gente dizia, vocês veem a meu lado as manchetes. Então, a primeira é uma do Epoch Times, que fala que embaixadas do Brasil e dos Estados Unidos recomendam saída de cidadãos do Líbano devido à escalada de tensões. O Líbano é o país na fronteira norte de Israel. Lembrando, a guerra com o Hamas, para a gente dar aqui uma geografia da coisa, é na fronteira sudoeste, no extremo oposto, então, do outro lado do país. Mas desde o ataque do dia 7 de outubro, tem tido tensões constantes com o Hezbollah. É um grupo terrorista, então, na outra fronteira de Israel, no norte do país, com constantes trocas de foguetes. Desde o outro sábado, quando um míssil do Hezbollah atingiu um campo de futebol, matando 12 pessoas, principalmente crianças, houve uma escalada de tensões tremendas. Isso aconteceu no momento em que Benjamin Netanyahu voltava do Congresso dos Estados Unidos, por mais que houvesse alguma retórica de alas mais à esquerda contra ele ou tomando um lado do discurso mais focado na perda de vida humana que vem em decorrência da guerra com o Hamas, a perda de vida de civis. Ainda assim, ele se reuniu com Joe Biden e com as duas pessoas que podem ser os próximos presidentes dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, e saiu com um diálogo muito positivo com todos, fez um diálogo muito aplaudido, um discurso, melhor dizendo, muito aplaudido no Congresso dos Estados Unidos, e ao voltar, então, após esse ataque do Hezbollah, as tensões escalaram, conforme também vinha o anúncio de que o apoio dos Estados Unidos com Israel era ironclad, firme como uma garra de aço, um compromisso irrefreável, inabalável, seja qual for a tradução, um compromisso muito firme com Israel. E isso não é só de Brasil e Estados Unidos, a tensão vem de mais lados. Na manchete a seguir vocês veem que é uma série de países que estão pedindo a retirada do Líbano. A gente tem aqui a lista, então, e como eu dizia, então, o Líbano é esse país acima que tem tido atritos desde o início da guerra com o Hamas. Então, aqui é Espanha, França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Suécia, Itália e Jordânia, entre outros, que pediram aos seus cidadãos no Líbano que deixem o país o mais rápido possível devido ao risco de uma escalada no Oriente Médio, aguardando um possível ataque iminente do Irã e do grupo terrorista libanês Hezbollah contra Israel. A gente deu o contexto geográfico, um dos países ao norte de Israel, o outro lá, a faixa de Gaza, não bem um país, mas um território disputado por diferentes forças políticas no sudoeste de Israel. Agora, o que é necessário a gente entender é não só o contexto geográfico, mas o contexto geopolítico. A gente falou ali de Irã. Então, o Hezbollah, esse grupo terrorista, é financiado desde a sua incepção no início da década de 80 pelo Irã e é parte de um esforço do Irã que é governado desde 79, após um golpe de Estado, por um regime extremista islâmico. E então, parte do projeto desse regime é de um projeto de expansão islâmica pela região, muito liderado pela Guarda Quds. A Guarda Quds era liderada pelo Qasem Soleimani. O Qasem Soleimani foi aquele mesmo que foi morto no governo Trump em 2020, morto pelos Estados Unidos. O Trump anunciou a morte dele até de forma... é um dos pontos comumente destacados do mandato de Trump. E essa Guarda Quds é parte das forças armadas do regime iraniano, mas não exatamente. Um tipo de força fora da hierarquia que responde diretamente à alta cúpula do regime e tem a função de exportar a revolução com grupos terroristas no exterior e financia grupos como os Houthis no Iêmen, também outra força que tem antagonizado os Estados Unidos na região, grupos como mesmo o Hamas, no caso desse ataque, grupos como o Hezbollah e outros em diversas regiões, chegando mesmo à América Latina para exportar a sua revolução islâmica. A gente falou ali de riscos de conflito com o Irã, então agora vocês entendem claramente qual é o link desse Hezbollah com o Irã. E claro, isso vem também no meio de um ataque que não deixa de ser um vexame de segurança para o Irã, com o líder do Hamas morrendo lá na capital do país, em meio à posse de um novo presidente, com um ataque israelense. As tensões escalam de fato e a gente pode recapitular para entender melhor o quanto com o que aconteceu na semana passada. Então, a gente vem aqui para as notas e a gente vai para o seguinte. Na semana passada, ataque no Líbano, em Beirute, a capital do Líbano, esse país ao norte onde o Hezbollah fica, e Fouad Shukr, morreu ele, um líder do Hezbollah, líder militar. Depois, o ataque que a gente discute do Ismail Haniyeh, líder do Hamas,
lá em Teherã, capital do Irã. No dia seguinte, não foi um ataque que aconteceu no dia, mas Mohammad Deif, um dos líderes do Hamas que coordenou o ataque do dia 7 de outubro, foi confirmado morto em um ataque no dia 13 de julho. Então, foi confirmado na semana passada, um dia depois do Ismail Haniyeh. Isso tudo foi segunda, terça, quarta, quinta. Cada dia vinha um anúncio numa semana passada que cresceu muito as tensões e que agora deságua nesses alertas de retaliação do Irã ou até um conflito maior na região envolvendo o Hezbollah, envolvendo o Líbano e envolvendo o Irã. A semana passada, tão cheia de eventos, fechou com o seguinte, um pronunciamento do Benjamin Netanyahu, vocês vão ver também aqui ao meu lado. Isso foi publicado no site oficial do gabinete do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, e é um trecho curtíssimo, eu vou ler ele na íntegra para vocês, porque são 3 parágrafos e 2 linhas, então 6 linhas de texto vai ajudar a gente a entender a situação. Vamos lá. O que foi dito foi, aspas, só aumentando a pressão militar no Hamas vai levar à conquista de todos os nossos objetivos da guerra, incluindo o retorno de todos os nossos reféns, estejam eles mortos ou vivos. O Irã e os seus minions, é a palavra que ele usa aqui, mas o Irã e seus lacaios estão buscando nos cercar com um forte de terrorismo, nos estrangular com terrorismo. E estamos determinados a estar contra eles em todos os frontes, em todas as arenas, sejam elas perto ou distante, talvez numa alusão ao Irã, que tem aí uma distância considerável a Israel. Quem quer que busque nos prejudicar pagará um preço muito pesado. Então essas foram as palavras, esse foi o pronunciamento de Netanyahu no domingo. Conforme hoje vem falas das Forças Armadas de Israel, Yoav Galant, um dos comandantes, falando da Força Aérea, falou sobre uma transição para a ofensiva, o que também deixou os alarmes muito aguçados. Mas, então, ainda hoje, como eu dizia, veio talvez a peça-chave que foi o fator escalatório do dia. Vocês veem um post da IDF, as Forças de Defesa de Israel, as IDF, melhor dizendo, ou FDI, na sigla em português, no Twitter, agora X, dizendo que hoje mais cedo, se dizem eles, vocês veem aqui ao meu lado, o que acontece é que, está em hebraico, mas o que está dizendo é que hoje houve ainda mais um novo líder do Hezbollah executado. Então é isso o que as forças dizem, o que as forças de defesa de Israel dizem é o seguinte, traduzindo do hebraico, mais cedo nessa tarde, um ataque da Força Aérea na região de Aba matou o terrorista Ali Hamal al-Din Jawad, que serviu como comandante da Força Radwan da organização terrorista Hezbollah. Esse ataque constitui dano significativo às capacidades da organização terrorista Hezbollah de promover e realizar operações terroristas a partir do sul do Líbano contra israelenses na fronteira norte. Então aí a gente tem o pronunciamento das forças de defesa de Israel. Os updates, as atualizações continuam chegando a todo instante e há relatos, segundo a agência Reuters, minutos antes de eu entrar no ar aqui, veio um relato da agência Reuters que houve um ataque a tropas americanas no Iraque. Então, os relatos de última hora são que, segundo a agência Reuters, vários membros das Forças Armadas Americanas ficaram feridas por um ataque de mísseis numa base no Iraque. Oficiais, sob condição de anonimato, disseram a Reuters que o pessoal da base está conduzindo uma avaliação de danos após o ataque e que foram 2 foguetes Katyusha disparados de uma base no oeste, melhor dizendo, contra uma base no oeste do Iraque. E aí vem a agência Reuters diz que os Estados Unidos estão se preparando, estão no aguardo de que o Irã vá realmente realizar o seu voto de responder à morte daquele líder terrorista na outra quarta-feira, o Ismail Haniyeh, morto, então, líder do Hamas, na posse do atual presidente iraniano na última quarta-feira. Deixando o cenário ainda mais... não vou dizer a palavra interessante porque conflito e tensão a ninguém interessa, mas adicionando um componente a isso, a gente tem um vídeo de hoje mais cedo, o ministro da Defesa russo, o Sergei Shoigu, conversando com o presidente iraniano Mahmoud Pezeshkian. Quero garantir que eu tenha pronunciado o nome corretamente.
Mahmoud Pezeshkian. Bom, alguém que fale Farsi ou os idiomas da região, árabe ou Farsi, me corrija se eu tiver pronunciado errado, mas então Mahmoud Pezeshkian e Sergei Shoigu, o ministro da Defesa russo, você vai ver eles aí, então, imagens que vieram de uma reunião mais cedo entre os dois hoje. E o que o Times of Israel publica agora, isso breaking, minutos agora, eu estou acompanhando ao vivo enquanto eu converso com vocês, mas vem a notícia de que a Rússia estaria disposta a dar sistemas de defesa aérea para Irã. Claro, os sistemas de defesa aérea russos são alguns dos mais modernos do mundo. Tem algumas armas notórias no arsenal russo, mas os sistemas de defesa aérea são talvez a joia da coroa entre as armas convencionais fabricadas pela Rússia. Isso vem do New York Times. Essa é a fonte da notícia, então a gente aguarda a confirmação, mas diz o New York Times que há essa discussão para a entrega de sistemas de defesa aérea avançados para Teherã. Claro, uma eventual guerra com Israel envolveria, por certo, trocas pelo ar. Os países não têm fronteiras nem perto um do outro, tem que atravessar praticamente todo o Oriente Médio para chegar de um lado para o outro, né? Lembrando, o Irã é considerado Oriente Médio, mas já fica lá longe na fronteira com Paquistão, fica perto da Índia, mais perto da Ásia Central até do que do Mediterrâneo. Então, aí, uma informação bombástica, vamos esperar a confirmação, é o que o New York Times está falando. Também houve, ao mesmo tempo que isso acontece, clashes, né, algumas escaramuças, algumas trocas no West Bank. Ali, então, do outro lado, tem faixa de Gaza, Israel, e do outro lado tem o West Bank. Eu acabo lendo muito imprensa estrangeira, agora me escapa o termo utilizado em português. Um instante. Então, a Cisjordânia. Os nomes não têm a ver em inglês e em português, mas então, na Cisjordânia também houve relatos de que houve violência, de que houve trocas entre, então, o que houve violência ali na Cisjordânia. A autoridade palestina é quem traz essa informação, então uma fonte que é oficial, mas de uma das partes interessadas no conflito. Mas então a autoridade palestina diz que 2 pessoas foram mortas e 7 lesionadas lutando contra forças israelenses em uma vila na Cisjordânia. A gente aguarda a confirmação dos relatos, isso é o que diz a autoridade palestina, mas seja como for, é algo que também acrescenta para as tensões na região. Eu quero mostrar para vocês, a gente teve uma declaração dos ministros do G7 também, hoje mais cedo, conforme as tensões cresciam, que vocês vão ver ao meu lado, e ela diz o seguinte, super curta também, mas diz, nós, os ministros das relações exteriores do G7, sendo o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e o Reino Unido e os Estados Unidos da América, e o alto representativo da União Europeia, expressamos nossa profunda preocupação ao nível elevado de tensões no Oriente Médio, que ameaça levar a um conflito mais amplo na região. Nós instamos todas as partes envolvidas novamente para que não perpetuem o atual ciclo destrutivo de violência retaliatória, que diminuam as tensões e que se engajem construtivamente para amenizar as tensões. Nenhum país, nenhuma nação irá ganhar de mais escalação, de mais tensão no Oriente Médio. Isso, então, foi o que disse mais cedo o G7. Eu tive acompanhando também os pronunciamentos de imprensa da Casa Branca e do Departamento de Estado dos Estados Unidos hoje, e vale a pena a gente dizer também que houve diálogo com autoridades da Jordânia, logo ali ao lado de Israel, tradicionalmente um país muito menos hostil, muito mais amigável aos Estados Unidos entre os países árabes do Oriente Médio. Houve um telefonema entre Biden e a família real. Ele até os felicitou pelo nascimento de uma criança na família recentemente.